Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Lucy, sou artesã parceira aqui dos Armarinhos Nodari e hoje a gente vai trazer para vocês a videoaula desse tapetinho aqui já com cores de outono também, maravilhoso aí para vocês usarem realmente a imaginação, fazer ele em cores assim mais neutras, mais aconchegantes, mas também trazer a proposta que vocês podem usar sobrinhas aí para produzir esses squares aqui super fáceis e rápido, econômico aí para você acabar aí com o estoque de sobrinhas, que eu sei que a gente sempre vai armazenando, vai guardando aquelas sobrinhas que ficam, né? Então é uma ótima opção. Mas antes de começar a aula, eu quero falar para você que ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho das notificações, que aqui tem videoaula nova toda semana. E também para você que quer adquirir os seus materiais, você acessa o site dos Armarinhos Nodari, confere sempre os precinhos, os melhores do Brasil, faz suas compras aí com segurança e vai receber no conforto da sua casa. Então, bora lá conferir o site e pegar os seus produtos para já confeccionar aqui a peça da videoaula, que é esse tapetinho tão maravilhoso. Então, vou passar algumas dicas do tapete. Meu tapete aqui ficou medindo 74 centímetros de comprimento por 50 de largura. A questão dos squares, vocês podem fazer a quantidade que quiser. Aqui eu fiz 3 de largura e fiz 5 no comprimento, mas ele é super fácil de adaptar, fazer então o tamanho que quiser. E o bico é um bico super simples, também fácil de adaptar para qualquer medida de trabalho também. Aqui eu confeccionei ele no barroco 100% algodão, mas eu também trouxe aqui uma proposta para quem quiser confeccionar do barbante. Aqui sim eu usei realmente sobras. Notem que até aqui, ó, eu fiz ele diferente para usar mesmo as sobrinhas. Aqui eu coloquei um detalhe, como eu mudei a cor, coloquei um detalhe no mostarda. Aqui eu achei melhor não deixar, né, não colocar, deixei sem, mas é opcional de cada um. Então se quiser fazer um detalhe aí vai ficar super charmoso também. Então, vou passar aqui os materiais que eu utilizei. Aqui ele é um barbante, usei várias sobrinhas, aqui um tom de laranja, um tom de caramelo escuro, caramelo claro, e esse aqui é mostarda. E aqui, então, na videoaula, eu confeccionei ele com o Barroco Max Color na cor porcelana, o código 7684. O novelo dá pra fazer e sobra. Então, sobra um pouquinho, ele vai em torno de... perto da questão do novelo, mas sobra umas 100 gramas mais ou menos, umas 300 e poucas gramas. Eu tinha um pouquinho, uma sobra, e mais esse aqui sobrou um pouquinho aqui ainda, mas eu usei uma sobra que eu tinha de um outro novelo. Então, pra fazer nessa combinação, eu recomendo vocês pegar um novelo de 400 gramas, então vai dar pra confeccionar tranquilo e sobrar um pouquinho. Essa cor aqui, esse laranja aqui super bonito, eu usei então a cor Dark Shader. O código é 4131, Barroco Max Color também, fio 6. E esse tom de marrom aqui, esse marrom clarinho, é o Barroco Max Color também, aqui a cor Castor, código 7603. Então, confeccionei com agulha 3,5 e também você vai precisar de uma tesoura aí para fazer todos os arremates. Então, boa aula para vocês. Você que confeccionar a sua peça, posta nas redes sociais e marca nosso arroba, o arroba do Armarinhos Nodari, e o meu perfil também, que eu vou adorar. Então, a gente sempre reposta aí os trabalhos feitos através das nossas videoaulas. Então, vamos lá para a aulinha. Vamos dar início, então, fazendo o nosso square. Eu vou iniciar aqui com a cor Castor. Vou fazer o anel mágico. Então, eu vou deixar ele bem pequenininho. Não precisa deixar muita ponta de fio, porque ele é um início bem pequeno, então se você deixar muito vai estar tendo desperdício de fio. Pode deixar ele bem certinho aqui, ó, os 2 dedos. Vou abraçar aqui, cruzar, venho com a minha agulha, busco o fio, passo aqui, pego aqui essa laçada e tiro aqui para travar. Já posso soltar aqui, ó, dos meus dedos. Agora eu vou vir dentro desse anel mágico, laçar ele aqui e buscar aqui fazendo um pontinho baixo. Fiz um pontinho baixo, eu não vou subir correntinha, eu vou ensinar aqui um detalhe diferente que eu faço para subir o ponto alto. Claro que quem quiser subir fazendo agora a partir do ponto baixo as correntinhas, vai dar certo também. Vou deixar aqui ele solto na minha agulha, não muito solto, mas também não muito apertado, porque eu não vou conseguir voltar. Eu vou voltar aqui, ó, neste pontinho, nessa laçadinha do pontinho baixo, tá vendo? Tem essas 2 alcinhas aqui do ponto baixo, eu vou vir nesta aqui, ó, tá bem visível aí, nesta laçadinha, buscar aqui e tirar aqui, formando aqui o que equivale ao meu primeiro ponto alto.
Vou laçar o meu fio, volto, faço mais um ponto alto, laço o fio, volto e vou fazer aqui mais um ponto alto, ficando com um total de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, cuida para não perder a pontinha, conforme você vê que ela vai puxando aqui, a gente vai fechando, não fecha tudo porque aí não tem como trabalhar dentro. Laço meu fio, volto dentro do anel mágico e eu vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Ficando assim, 2 correntinhas novamente, volto no espaço, meu anel mágico, faço mais 3 pontos altos, mais 2 correntinhas, as 2 correntinhas, laço o fio e vou fazer dentro desse anel mágico aqui, mais 3 pontos altos. Então, eu vou ficar com um total de 4 bloquinhos aqui de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui eu vou finalizar, então, vou fazer as minhas 2 correntinhas, vou puxar um pouquinho aqui para mim conseguir finalizar, não puxei tudo. E aqui é onde eu iniciei, tem essas alcinhas aqui, certo? Aqui é onde eu comecei e vai ter essas 2 alcinhas aqui, bem visíveis, ó, aparecendo aqui as 2 alcinhas. Eu venho aqui, passo aqui a minha agulha, busco o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Dou uma leve alongadinha, solto da minha agulha, venho de trás para frente, neste mesmo pontinho, introduzo a minha agulha, pego esta laçadinha e vou puxar ela lá para trás. Puxei aqui para trás, viro meu trabalho aqui do avesso, venho, vou fazer aqui uma correntinha bem apertadinha, ela já tinha uma correntinha, mas eu vou fazer mais uma para garantir. Alongo bem o meu fio e aqui eu já posso, então, cortar. Aperto bem apertadinho que o nozinho não vai soltar. Aqui a parte do anel mágico eu já posso estar arrematando também, então aperto bem. Aí eu vou vir aqui, já vou arrematando essa parte porque facilita muito na hora de fazer depois. Venho em qualquer um dos pontinhos à frente aqui. Passo aqui a agulha em qualquer ponto. Aí, eu busco aqui o fio do anel mágico. Passo aqui. E aqui eu faço uma correntinha e travei. Se quiser dividir o pontinho no meio, como é um fio de 6, né? Pode dividir na metade e fazer. Fiquei com as 2 pontinhas aqui, ó, estou do avesso. Venho aqui com a agulha entre esses pontos aqui. Passo por eles. Pego esses 2 fiozinhos e vou passando. Dá pra ir passando mais e mais pra deixar bem escondidinho e facilita muito já deixando ele arrematado, porque finalizou, não tem mais arremate pra fazer. Aqui, se quiser depois vir e colocar uma colinha, fica melhor ainda, mais firme ainda. E aqui eu já posso cortar. Então, aqui tá feito o início do nosso square. Agora, eu vou vir com a próxima cor, que aqui eu vou usar, então, o Dark Shader. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Aperto bem. E vou começar aqui em qualquer um dos cantinhos, aqui onde foi feito as 2 correntinhas. Em qualquer um dos cantinhos. Então, eu venho segurando a pontinha pra cá, com a laçadinha já na minha agulha. Venho aqui, passo e busco aqui e faço um pontinho baixo. Já seguro, ó, puxado, para que o nozinho fique escondido conforme eu for tecendo. Não vai ficar aquela pontinha aparecendo pra cá. Agora, eu vou fazer novamente aquele pontinho. Lembrando que quem quiser iniciar aqui agora fazendo a correntinha, vai dar certo também. Eu vou vir aqui, ó. Nesta, ó, estou aqui com a agulha. Fiozinho na minha agulha, eu vou dar uma giradinha, vou vir aqui, ó, passar a agulha em uma dessas laçadinhas aqui, a que está bem na frente. E aí, eu busco o fiozinho lá, vou ficar aqui com essas 2 laçadinhas. Agora, eu venho e tiro. Já deu aqui pra mim a altura do primeiro ponto alto.
Vou laçar o fio e dentro desse lequinho aqui, desse espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos, ficando então com um total de 3. Ficando assim. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio, vou voltar nesse mesmo espaço e fazer mais 3 pontos altos. Ficar com um total, então, de 6 pontos altos, mas eles estão separados, então, por 2 correntinhas. Então, 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando, então, o lequinho. Fiz aqui o meu lequinho, eu vou fazer uma correntinha de separação, vou laçar o meu fio e vou repetir esse lequinho aqui no outro cantinho. Também vou fazer aqui 3 pontos altos. Aí, vou fazer as 2 correntinhas. E vou repetir os 3 pontos altos. E agora, eu vou novamente fazer, então, uma correntinha e vou repetir o leque. Então, vou fazer mais um lequinho nesse cantinho e mais um lequinho nesse outro cantinho aqui. Então, completei aqui, ó, todos os lequinhos, fiz já a correntinha de separação. Aí, eu vou vir aqui no pontinho onde eu iniciei, aquele pontinho alto diferente aqui. Bem do ladinho, ó, vai ter essas 2 alcinhas e essas 2 aqui. Nessas 2 aqui que eu vou vir com a minha agulha, ó, vou passar entre as 2 e vou buscar o meu fio e fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto alto, vou introduzir a minha agulha e puxar, fazendo mais um ponto baixíssimo. Eu vou caminhar até o cantinho. Vou no próximo, busco o meu fio e passo aqui formando um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir dentro do cantinho, ó, dentro do cantinho aqui, e vou fazer aqui um pontinho baixo. Vou dar uma leve alongadinha aqui para mim conseguir girar a agulha. Não alonga muito, porque fica um ponto feio. Alonga só um pouquinho. E vou vir bem aqui, ó, nessa alcinha aqui do pontinho baixo, passar a agulha e buscar o fio. E agora, tirei as 2 laçadinhas. Fiz aqui o equivalente ao meu primeiro ponto alto. Laço o fio, venho nesse mesmo espaço, faço mais 2 pontos altos, ficando então com um total de 3. Faço as 2 correntinhas de separação, laço o fio e volto no mesmo ponto ali no cantinho para fazer os 3 pontos altos. Ficando aqui mais um lequinho. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas e 4. Vou laçar o meu fio e já vou passar direto aqui para o próximo lequinho. Então, vou vir direto aqui e vou repetir. Então, fazer as 3 pontos altos, as 2 correntinhas e repetir os 3 pontos altos. Então, feito isso, eu vou repetir aqui em todo o meu square. Agora, eu vou fazer, então, as 4 correntinhas, repetir o leque aqui no canto, as 4 correntinhas e novamente o leque, e aí as 4 correntinhas novamente. Então, chegando aqui, já fiz as 4 correntinhas. Para finalizar, eu venho naquele pontinho onde eu subi, aqui, ó. Vocês vão sempre notar essas 2 alcinhas aqui, ó, não é a do ponto alto aqui, ó. Aqui tem um ponto alto, aqui tem outro, e é esse aqui, bem no início. Eu vou vir aqui, vou passar minha agulha aqui nessas 2 alcinhas, buscar aqui o meu fio e fazer um ponto baixíssimo. Vou dar uma leve alongada, vou nesse mesmo pontinho introduzir minha agulha de trás para frente, passar essa laçadinha e puxar lá para trás, para finalizar melhor. Aqui eu vou dar ainda mais uma correntinha bem apertadinha, para mim arrematar e não escapar depois. Alongo o meu fio e vou cortar. Aqui eu já aperto bem, puxa aqui bem essas correntinhas para apertar bem. Ele vai ficando assim. Aqui também, para adiantar, a gente já vem, ó, nos próprios pontinhos, passando aqui o fiozinho, olha só. Pra gente arrematar, esconder ele. Então, vocês já vão fazendo isso. Quiser deixar pro final também, vai a critério de cada um, mas eu gosto de já ir fazendo aqui, porque adianta bastante. E aqui, pra mim gravar, não vai ficar aparecendo esses fios aqui pra atrapalhar também. Cortei aqui. Agora, eu vou vir trabalhar com a cor da minha base. Aqui eu escolhi, então, o porcelana. Vou pegar aqui o meu fio.
Vou fazer a minha laçadinha já na agulha. Ó, aperto bem. Com a laçadinha na agulha, eu vou começar a trabalhar em qualquer um desses pontos aqui. Nós vamos fazer pontos altos aqui, abraçando esses dois pontinhos. Então, vou vir aqui onde eu fiz uma correntinha e nesse daqui que eu fiz 4 correntinhas. Já com a laçadinha na agulha, eu sempre posiciono o meu fiozinho para que ele fique para cá, para que aí eu já venha arrematando ele, escondendo ele. Com a laçadinha na agulha, eu vou vir aqui, deixa eu aproximar, vou abraçar aqui onde eu tenho uma correntinha e onde eu tenho as 4 correntinhas, olha só. Vou buscar o meu fio, aqui eu posso fazer ele um pouquinho mais soltinho, não faz ele tão apertadinho, como se fosse um pontinho baixo. Tirei aqui, pego a pontinha do fio e puxo pra cá, ó, até eu me certificar que o nozinho passou. Aí ele não vai ficar aparecendo aqui, eu já vou escondendo ele e vai ficar um acabamento melhor. Vou fazer aquele pontinho novamente, então eu venho aqui, passo aqui, ó, a agulha nessa laçadinha, pego o fio, ficando aqui as duas laçadinhas, agora eu venho e tiro. Formei aqui um ponto alto. Agora eu vou laçar o meu fio e vou nesse mesmo ponto aqui. Aqui eu vou fazer um ponto alto, onde a primeira laçada ela é um pouquinho mais alongadinha. Olha aqui. Venho, ó, busco para mim conseguir abraçar essas duas alças de correntinhas que eu fiz aqui. Então, eu venho, faço ele mais alongadinho o primeiro ponto. E aqui eu finalizei. Então, fiz 3 pontos altos. Agora, eu vou ignorar essa parte aqui, ó, de correntinha que fica aqui, e vou vir aqui, ó, onde eu fiz no lequinho anterior os 3 pontos altos. E eu vou vir aqui no primeiro ponto alto. Esse aqui é o do acabamento, do final. Ficou mais fechadinho, mas a gente passa. Vou buscar o fio e vou fazer um pontinho baixo. Vou no próximo ponto alto, mais um ponto baixo. Vou no próximo, mais um ponto baixo. Nas correntinhas aqui do cantinho, eu vou fazer um pontinho baixo. Vou repetir aqui 2 correntinhas e vou voltar no mesmo espacinho e fazer mais um pontinho baixo. Agora, aqui, eu cheguei novamente nos 3 pontos altos, eu vou fazer um pontinho baixo para cada um deles. Ficando, então, um total de 4 pontinhos baixos. Agora, eu vou fazer os 3 pontos altos. Então, vou laçar o fio e vou aqui, ó. Vou começar aqui, vou abraçar onde tem aqui, na primeira careira aqui do laranja. Então, vou passar aqui e vou dar uma leve alongadinha para que ele não fique repuxado. E vou fazer, então, ponto alto. 3 pontos altos aqui. E agora, eu já passo, então, para o próximo bloquinho, fazendo aqui os pontinhos baixos. Então, vou fazer isso aqui também, aqui por toda a volta. Então, completei aqui. Quando eu fizer aqui o meu último pontinho baixo, eu vou dar uma alongadinha aqui para soltar a agulha e eu vou fechar aqui ele diferente. Então, eu vou finalizar ele nessas alcinhas aqui do pontinho, ó. No mesmo onde a gente finaliza aqui, é onde a gente inicia aqui, vai ser no mesmo pontinho. Porém, eu vou pegar aqui, ó, de trás pra frente, vou passar minha agulha e vou pegar essa laçadinha aqui do último pontinho baixo e vou puxar lá pra trás. E aqui eu vou apertar bem, pra ele não ficar aquele espaço vago, pra ficar um acabamento bem feitinho. Então, eu puxei, apertei bem, aí deixo um pouquinho soltinho a laçadinha aqui na agulha pra mim voltar, ó. Eu vou voltar nesse mesmo ponto, introduzir aqui e fazer um pontinho baixo. Fiz o pontinho baixo, eu vou vir aqui, ó, na laçadinha da frente aqui, ó, do pontinho baixo, passar a agulha, buscar aqui e tirar, fazendo aqui o meu pontinho alto. Vou laçar aqui, agora eu vou fazer um ponto alto para cada um desses pontos aqui. Então, eram 3 pontos altos, fiz agora aqui, ó, fiquei com 3 pontos altos também. E aqui nos 4 pontinhos baixos, eu vou fazer um ponto alto para cada um deles também. Vou fazer aqui. Fiz os 4 pontos altos. Dentro da alcinha aqui das 2 correntinhas, eu vou vir e fazer também um ponto alto. E agora, 2 correntinhas, laço o fio e vou voltar, ó, no mesmo espacinho, não é no pontinho baixo, é no espacinho aqui das correntinhas. E vou fazer aqui um ponto alto, e agora sim eu vou fazer um ponto alto
em cima de cada um dos pontinhos baixos. Nos 4 pontos baixos aqui. E agora aqui nos 3 pontos altos aqui também. Normalmente nos meus vídeos vocês vão ouvir pássaros cantarolando, porque eu tenho uma árvore aqui do lado do meu ateliê, então sempre eles estão por ali, bem faceiros, cantarolando. Então aqui eu vou fazer agora, você repetindo, fazendo ponto alto nos pontinhos baixos, vou formar aquele cantinho fazendo um ponto alto e as 2 correntinhas da mesma maneira que eu fiz aqui. Então aqui eu vou também adiantar essa volta. Cheguei aqui então ao final, ó, completei aqui por toda a volta que eu fiz ponto alto, até aqui, ó, no meu último. Aí eu vou agora finalizar, e agora eu vou direto aqui, ó, para que ele não fique tão puxado, porque eu vou apertar bem lá atrás, eu não vou finalizar como eu finalizei o outro pontinho, puxando lá para trás, porque aqui eu vou puxar e cortar. Então, esse que eu vou finalizar aqui, estou com o meu ponto aqui na agulha, aí eu venho aqui naquelas duas, olha, aqueles 2 pontinhos aqui que aparecem, busco meu fio lá, faço um ponto baixíssimo, agora sim eu alongo um pouquinho, e vou vir no mesmo ponto de trás para frente, no mesmo pontinho, ó, agulha aqui, passo essa laçadinha aqui na agulha, para mim puxar ela lá para trás. Aí, agora eu puxei, apertei bem. Aqui ele já ficou feito uma correntinha, mas por segurança eu sempre gosto de fazer mais uma. E aí, eu alongo aqui um pouco o meu fio e corto. Então, aqui está pronto o nosso square. Agora aqui eu vou apertar bem, vou puxar bem aqui essas correntinhas, para não ficar risco de escapar o nosso ponto, o nosso trabalho. Então, aqui ficou super firme. E aí, eu venho com a agulha também e já vou escondendo aqui esse fio, para ficar bem escondidinho, bem bonitinho o acabamento. A gente vai passando aqui ele entre os fios aqui por trás. E já pode estar cortando também. E como eu falei, se depois quiser colocar uma colinha, vou deixar até uma pontinha ali, é só colocar. E tá pronto aqui, então, o nosso square. Aí, ele vai ficar assim todo, né, um pouquinho desengonçado, você vai arrumar. E eu tenho uma dica para dar para vocês que é maravilhosa, que é o que eu vou fazer agora. Então, eu sugiro vocês fazerem todos os squares. Eu já tenho aqui prontos. Aqui eu tenho, então, 14 square pronto, arrematado e feito blocagem. Eu fiz blocagem um por um. O que é blocagem, para quem não sabe? Então, finalizei aqui, ó, ele tá retinho, tá bonitinho, mas eu vou fazer a blocagem e faço neles. Até se você quiser fazer um conteúdo aí, quiser fazer uma foto, quiser fazer um vídeo. Então, você vai pegar todos eles depois de pronto, arrematado, você vai deixar eles bem certinho. Vai pegar um borrifador qualquer que você tenha aí, colocar um pouquinho de amaciante para já deixar cheiroso, ficar macio. E colocar água, misturar bem, borrifar nele um pouquinho. E vem com o ferro de passar, sem medo, passa bem, vira do lado avesso, passa também, ele vai ficar úmido. Aí que você pode tá ajustando melhor ainda, ó. Pega ele aqui e ajusta para ele ficar bem quadradinho. Tem também aqueles, eu não sei como é que chama, mas tem alguns lugares que já tem, que é uma placa de MDF toda cheia de furinhos. E aí tem uns pininhos lá onde a gente coloca. Eu não tenho ainda, mas eu quero adquirir para colocar, então, os square, ficar lindo e ele já fica todo moldado, tá? Então, eu vou fazer isso, deixando aqui todos eles prontos. Para esse tapete, nessa medida, eu vou usar, então, 15 squares, eu já tenho todos eles prontos aqui. E uma dica também é um processo que eu faço para adiantar, esse aqui eu deixei para fazer na aula, mas todos esses aqui eu fiz nesse processo aqui. Primeiro, então, aqui eu tenho 15, eu tenho 8 de uma combinação, deixa eu até tirar aqui um para mostrar. Então, eu tenho 8 de uma combinação, que é esse daqui, e tenho 7 nessa combinação aqui, se vocês quiserem fazer todo colorido também, né? Mas aqui, para essa combinação aqui, onde varia, somente aqui são as 3 cores, onde só altera aqui a cor do miolinho. Então, eu tenho 7 de uma cor e 8 de outra, totalizando os 15. Como que eu fiz? Primeiro, eu fiz todos os miolinhos das cores. Fiz 7 de um, fiz 8 de outro, no caso. Depois, eu vim fazendo esta outra parte aqui de todos. E, por último, eu só coloquei aqui a cor da base, porque aí, quando você termina todos. E rende, dá uma sensação aqui, assim, que o trabalho rende muito mais. Então, agora, nós vamos passar
Vocês façam aí os 15 square, no caso, para esse tamanho, ou o tamanho que vocês quiserem. E aí, nós vamos agora para a parte, então, de montagem. Gente, para fazer, então, a união, você vai primeiro organizar aqui os seus square. Eu vou deixar aqui, ó, mostrar. Eu estou com os meus, ó, todos arrumados aqui, ó, posicionados. Então, ó, deixa até virado assim a câmera. Então, eu vou usar 15 deles, sendo que são 8 de uma combinação e 7 de outra combinação, que aí ele vai dar certinho aqui. Eu fiz intercalando, então, aqui no meio diferente, dos lados iguais, e aí depois aqui também fui alternando aqui as combinações. Vocês vão fazer aí a combinação de vocês, pode fazer um de cada cor aí para usar sobrinhas. Então, é importante primeiro vocês fazerem aí os squares todos arrematadinhos, bonitinhos, porque vai, ó, super adiantar o nosso processo aqui. E posiciona eles aqui para você ter uma noção de como que vai ficar, para você se organizar melhor. Aí, nós vamos então agora para a parte da união, para montar então o nosso tapetinho. Então, eu vou tentar até deixar mais virada a câmera para que pegue mais squares lá, para vocês terem uma ideia. Pode ser feito uma costura à mão, como eu fiz ali no outro tapetinho, eu fiz a costura com agulha de tapeceiro, costurando à mão. É um processo bem demorado, confesso que a gente chega num momento que não quer mais fazer, não quer mais terminar. Porém, ele fica um resultado bem bacana. Mas aqui, para facilitar no vídeo, para facilitar aí, principalmente para quem não tem habilidade aí de estar usando uma agulha de tapeceiro para fazer costura manual, e a gente tá fazendo a costura com a própria agulha de crochê 3,5, a mesma agulha que eu usei para confeccionar. E aí tem duas opções, vocês fazerem isso na parte direita, aonde a nervurinha é de proposital, né? É proposital para que fique saliente, para que dê um detalhe a mais na peça, ou você pode fazer pelo lado avesso, e aí essa nervura vai ficar do lado avesso e a costura aqui vai ficar rente aqui a nossa peça. Como a minha ideia aqui é deixar justamente de propósito essa saliência aqui, que fica essa nervura para dar um efeito melhor na peça, então eu vou vir aqui com o meu fio da mesma cor da base e vou fazer aqui, então, a minha laçadinha inicial, mantendo a agulha. E aí, eu vou começar primeiramente. Eu estou aqui com os meus squares montados na parte pra lá. Eu não consigo virar a câmera aqui pra mostrar, mas eles estão lá, como eu mostrei aqui. E eu vou unir primeiramente, deixa eu até afastar um pouquinho. Afastei um pouquinho pra vocês terem uma noção. Então, são os 15, estão montados 5, 5 e 5. Eu vou começar a unir esse daqui, vou começar por ele. Eu vou unir ele nesse aqui e nesse daqui, tá? Vou fazer uma costura para que não fique indo e vindo, para ter que cruzar, para dar um efeito diferente. Então, eu vou vir unindo ele aqui e vou descer aqui. Depois, eu vou vir nesse aqui, vou unir lá, vou descer aqui, vou vir aqui e vou vir aqui. E vou seguindo. Então, eu fiz aqui, estou com a minha laçadinha na agulha. Então, eu já tenho aqui como posicionado, para mim não me perder e não costurar eles virado, né? Diferente da posição que realmente eu quero. Vou pegar o meu square do canto e vou pegar o square de cima, que eu vou usar. Vou unir eles aqui, ó, vou pegar eles aqui, com a minha laçadinha na agulha. Então, eu peguei eles aqui, juntinhos, direito, direito, deixei eles encostadinho aqui. Vou aqui na alcinha das correntinhas que a gente fez aqui. Então, passar aqui, a agulha, e vou passar no outro de lá. E vou fazer aqui, então, um pontinho baixo. Esse fiozinho depois a gente vai esconder e arrematar. Feito isso, pontinho baixo, eu vou vir aqui no primeiro pontinho, aqui ó, bem em cima das alcinhas do primeiro pontinho alto deste square. Vou lá no outro, cuidem para não se confundir com o pontinho, precisa ser pontinho com pontinho para não dar erro. E vou aqui ó, no primeiro pontinho do meu outro square. Agora, eu busco o meu fio, faço um pontinho baixo, vou no próximo pontinho, introduzo a agulha, vou no próximo pontinho, ó, lá de trás do outro square, e vou fazendo o pontinho baixo. Cuidem para manter sempre a mesma tensão de ponto, tá? Não fazer um ponto muito apertado, depois um ponto muito solto. Mantenham sempre a mesma tensão de ponto e conferindo para que vocês não pulem pontos. Então, vou pegar as laçadinhas aqui, vou pegar as duas, vou conferir, ó. Para ter certeza, eu puxo. Aqui tá preso, então esse aqui está livre, é o que eu tenho que prender. E vou fazendo. Vou prendendo todos os pontinhos até lá no finalzinho. Ponto baixo, então, eu vou fazendo até o final, vou fazendo. Tô aqui arrumando a melhor posição da câmera para que consiga mostrar com luz, uma boa luz para vocês verem. Então, eu vou fazendo aqui, ó, ponto baixo,
até lá no final. Então, como ele tem a mesma quantidade de pontos, vai dar certinho no final os pontos, tá? Se não der, algum ponto foi pego 2 vezes ou algum ficou sem pegar. Cheguei no último ponto alto desse, e lá eu tô também com o último ponto alto. Faço aqui o pontinho baixo nele também. Aqui eu tenho as alcinhas das correntinhas. Eu venho aqui, pego as duas juntas e faço um pontinho baixo. Agora, eu vou abrir aqui e vou lá posicionar para ver qual square que eu vou colocar. Deixa eu mudar para cá agora, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem. Então, unir aqui. Agora, eu vou unir esse aqui para mim descer aqui. Então, eu vou pegar ele e vou unir nessa lateral. Vou pegar junto aqui para mim vir trabalhar. Voltei aqui a câmera. Então, feito isso, aqui, se vocês quiserem que ele fique mais assentadinho, ó, dá um pontinho baixo só na correntinha que vai ser virado, no square aqui na correntinha que vai ser virado. Fiz um pontinho só com ele no meio. Agora, eu vou conferir, então, está aqui com o avesso, com o avesso, com o avesso, ó. Os dois direitos vão ficar assim. Venho nas correntinhas, pontinho baixo. No primeiro pontinho alto aqui, um ponto alto, vou no primeiro ponto lá do square de trás, ponto baixo. E vou seguindo, ponto sobre ponto, até lá no final. Chegando lá no final, então aqui não tem erro, vocês vão fazendo. Chegando lá no final, eu volto pra arrematar esse fio. Cheguei aqui no final, ó, fiz no último ponto alto, venho nas correntinhas aqui também, e faço aqui um pontinho baixo, uma correntinha, alongo um pouquinho o meu fio e vou cortar, porque aqui eu já finalizei, certo? Aperto aqui bem o meu nozinho. Agora, eu vou lá na minha peça, vou mudar a câmera pra lá um pouquinho, pra posicionar. Então, eu fiz isso daqui, ó. É normal, quando vocês fizerem ponto baixo, que ele fique agrupadinho. Tu pode tanto vir aqui, ó, dar uma puxadinha que ele vai se assentar. Mas depois, a gente vai fazer a técnica de blocagem e ele vai se ajeitar. Então, fiz aqui. Vou encaixar lá na minha peça. Agora, eu vou começar novamente. Vou fazer aqui a laçadinha na minha agulha. Vou fazer aqui a laçadinha. Vou iniciar, ó. Vou montar a minha laçadinha na agulha. E vou ver que square que eu vou iniciar agora. Eu vou manter essa parte que eu tenho aqui. Deixa eu até puxar eles pra cá. Pra vocês conseguirem ver aí certinho. Eu não quero deixar a câmera muito distante pra que vocês não consigam ver os pontinhos certos. Acho que aqui já está bom. Então, esses três aqui já estão unidos. Agora, eu vou unir esse aqui a este laranja de cima, nessa parte aqui. Esse aqui eu vou unir nesta lateral e aqui também. E o último aqui de baixo, ó, que vai formar aqui já os três, eu vou unir aqui do lado. Então, esses são os três que eu vou usar. Já vou deixar aqui. Então, eu vou montar aqui, já estou na minha agulha com o nozinho pronto. Vou pegar esse daqui, com esse daqui, encaixar, vir aqui, ó, nas alcinhas e fazer aqui o meu primeiro pontinho baixo. Aqui, fiz o pontinho baixo. Vou no primeiro ponto alto e vou no próximo lá. E vou fazendo novamente ponto baixo em cada um dos pontos, juntando. Vou pegar daqui e vou pegar o de trás. Vou pegar das da frente e vou no pontinho que está na direção dele, lá atrás. Vou no da frente, lá no de trás. E assim, eu vou fazendo até chegar ali no meu cantinho. Cheguei no cantinho, fiz o pontinho baixo, unindo aqui as alcinhas das correntinhas. Agora, eu vou abrir aqui, que agora vai entrar esse daqui. Então, antes de eu entrar com ele, é opcional, se quiser já ir direto, vai, mas eu vou fazer aqui, ó, na correntinha só do square aqui, que eu vou virar. Então, este laranja aqui eu já abandono. Venho aqui, pra ele não ficar tão repuxado aqui. Faço um pontinho baixo. Agora, eu vou juntar square com square, sempre daí direito, direito, ó, venho e junto aqui. Juntei aqui, eu vou na alcinha, ó, bem no cantinho, faço o pontinho baixo. Vou no primeiro ponto alto, cuidem para não pular, porque esse square aqui, ele fica bem no cantinho aqui. Introduzo a agulha aqui, vou lá, busco o meu primeiro e faço o pontinho baixo. E agora, eu vou seguindo novamente, pontinho baixo,
até chegar aqui no cantinho. Então, eu vou estar com ele assim. Vou descer aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou repetir e aí vou montar aqui, ó. Posicionar. Vou descer aqui, aí vou girar pra cá e pra descer novamente pra encaixar esse outro aqui embaixo. Eu cheguei aqui, ó, bem no cantinho, uni já essa lateral do laranja, ó. Assim, certo? Vamos, aqui a gente vai continuar unindo esse laranja, mas agora eu vou unir ele aqui. Então, aqui eu fiz a primeira, ó, terminei, finalizei aqui fazendo o pontinho baixo na correntinha, certo? Lá atrás e aqui. Agora, eu venho aqui, ó, bem onde eu fiz na curvinha aqui, ó, da união anterior, a gente fez 3 pontinhos baixos no meio, certo? Um para unir um square, um sozinho e outro para unir outro square. Então, eu venho aqui, ó, com a alcinha na agulha, venho só nesse pontinho bem no meio aqui e faço aqui um pontinho baixo bem apertadinho. Só para que ele não fique um espacinho vago, para que ele fique bem fechadinho, pra gente conseguir virar. Agora sim, ó, vou virar aqui, vou juntar já os square que eu vou fazer a união. Vou localizar aqui, ó, passar a agulha na alcinha desse, e aqui, ó, a alcinha, aquele também. Faço aqui, então, o pontinho baixo. Agora, eu vou no primeiro ponto e vou fazendo. Vou fazer esse aqui, então, aqui até o final aqui, e aí depois eu vou descer, unir esse daqui novamente. Então, creio que não tenha ficado dúvidas, é super fácil. Vocês vão descer aqui do lado, descer aqui. Quando chegar aqui, vocês vão, então, arrematar da mesma maneira ali. Finaliza com os dois, faz um pontinho, uma correntinha, alonga e corta. Então, gente, cheguei aqui, ó, e uni novamente aqui o último. Então, aqui eu já tenho, ó, a minha base, os 3 inicial completa. Agora, vou puxando pra cá. Nós vamos unir esses 3 aqui, deixa eu puxar aqui, ó. Da mesma forma, eu vou iniciar aqui, vou vir pra cá, aí vou descer, unindo, vou fazer aqui aquele esqueminha, vou vir pra cá, aí vou descer com esse, e aí vim e unir aqui e vou arrematar aqui no cantinho, ok? Afastei novamente mais um pouquinho para conseguir mostrar. Então, nessa próxima, vou unir esses aqui. Aí, depois, vou unir mais 3, que aqui, este laranja é o meu quinto, então, ele vai ser o último. Então, aqui, quando eu for, ó, unir esses aqui, eu vou unir o laranja, vou fazer a mesma coisa, vou descer aqui, pronto. Quando eu for unir aqui, ó, me sobraram somente 3 para mim finalizar, aí eu vou unir esses 2 aqui. Então, eu vou chegar ele aqui, aí eu vou iniciar aqui em cima, vou descer, que aí esses aqui já vão estar todos presos. Vou unir, então, aqui os na cor castor, vou descer, unir aqui, descer, no caso, unir aqui e descer aqui. E, por final, eu vou ficar com o último, que vai ser a mesma maneira que a gente iniciou lá embaixo, iniciamos do primeirinho, né, no cantinho. Eu vou unir aqui, ó, vou iniciar aqui, descer e virar pra cá, e vai estar finalizado. Então, é um pontinho bem simples, que vai quebrar um galho, pra quem não tem habilidade com costura manual, que a gente costura com a própria agulha, ele dá esse efeito. Então, cuidem, como eu falei, atenção de ponto, para não ficar um ponto muito grandão, fazer um ponto mais apertadinho, que aí ele vai ficar essa nervurinha aqui bem bacana. Então, eu vou adiantar aqui e unir, para depois a gente vir, então, fazer a finalização do nosso trabalho. Então, adiantei aqui, fiz todas as costuras, vou mostrar melhor para vocês, ó. Tá aqui prontinho, ó. Não fiz os arremates das pontas, a gente vai escondê-las depois, então, eu deixo para fazer essa parte aqui depois. Então, ó, ele fica unido, fica o quadradinho certinho, fica esse detalhe dessa nervura aqui saliente. Então, não tem erro, ó, a gente vai unindo aqui, depois, né, vem descendo aí e fica super fácil e rápido de unir com a própria agulha de crochê. Então, é muito, muito, muito legal mesmo. Agora, eu vou dar sequência, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial aqui na minha agulha. Deixa eu posicionar aqui. Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. E vou iniciar em qualquer um dos cantinhos, tá? Vou começar nesse daqui, ó, bem no cantinho. Então, eu vou vir bem no cantinho aqui. Na alcinha aqui das correntinhas, vou fazer aqui com a minha laçadinha na agulha. Eu vou vir aqui, vou fazer um pontinho baixo. Bem no cantinho mesmo. Vou fazer 2 correntinhas. Vou voltar, ó, esse fiozinho eu já vou escondendo. Vou voltar aqui na mesma alcinha aqui, no cantinho, vou fazer mais um pontinho baixo aqui, formando o meu cantinho.
Agora, tem aqui os pontos altos. Eu vou fazer aqui, ó, já no primeiro, um pontinho baixo, no próximo, um pontinho baixo, e vou seguindo para ele ficar bem firme. Essa carreirinha ajuda a fazer os arremates e também deixa uma estrutura melhor na peça. Então, eu vou fazer um pontinho baixo para cada um dos pontos altos aqui da base do meu square, até chegar aqui bem no meio, que eu quero mostrar como que a gente faz no meio aqui. Então, um pontinho baixo para cada ponto da base. Chegando aqui no último ponto aqui dos pontos altos, eu tenho aqui essa alcinha que ficou aqui, esse cantinho ficou aparecendo, o outro cantinho aqui, onde a gente fez, então, o pontinho, aquela careira aqui da nossa costura, né? Nossa nervura dos pontos baixos. Bem na alcinha aqui, eu venho, faço aqui um pontinho baixo. Aqui, eu vou pegar, ó, na careira da nervura, ó, no primeiro pontinho, vai ter os 2 pontinhos salientes aqui. E eu já puxo esse fiozinho pra cá, pra me esconder. Então, eu venho nela aqui, faço aqui também um pontinho baixo. E agora, eu vou aqui, ó, na alcinha aqui, nesse espaço já que é do próximo square, e faço aqui um pontinho baixo também. E vou levando esse fiozinho aqui, que é o fiozinho da nossa careira de união, pra esconder. Agora, eu já vou nos próximos pontinhos altos e vou fazer pontinho baixo, então, um pontinho baixo para cada ponto da base. Então, aí já vai aproveitar esses fiozinhos aqui, a gente já vai escondendo, a gente vai levando junto, então, feito aqui assim, na careira de pontinho baixo aqui, já vai escondendo. E vamos fazendo isso. Então, eu moro no sítio, pessoal, se vocês verem algum bichinho, agora à noite a luz, eles vêm, então, aqui na câmera, aqui no vídeo, vocês não se assustem. Vou fazendo pontinho baixo em toda a volta, para dar uma finalização melhor aqui, então, a nossa peça. Então, vou escondendo os fiozinhos. Quando eu chegar, então, aqui na parte da costura, aqui da união dos square, na alcinha primeira, um pontinho baixo, faço no primeiro pontinho aqui, ó, um pontinho baixo, e na outra parte aqui, um pontinho baixo. E aí, sigo para os pontos altos. Quando eu chegar no cantinho, eu vou fazer da mesma forma que eu iniciei. Um pontinho baixo, 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho e faço mais um pontinho baixo. E vou seguindo. Então, vou fazer assim por toda a volta aqui, contornando a nossa peça. Eu finalizei aqui a careira de ponto baixo, fiz aqui no último ponto alto o meu pontinho baixo. Vou dar uma leve alongadinha, soltar da minha agulha. Venho aqui no primeiro pontinho baixo, bem aqui, ó, no centro onde eu iniciei. Aqui de trás pra frente, aqui no pontinho, eu passo a minha agulha. Pego esta laçadinha, posiciono aqui, passo na minha agulha e puxo lá pra trás. Aí, ajeito bem, pra mim tá iniciando aqui a minha próxima careira. Com o meu fio, então, na agulha aqui lá atrás, eu vou trabalhar agora dentro dessa argolinha de 2 correntinhas que eu fiz aqui, logo após aqui, ó, entre meio um pontinho baixo e outro, bem no cantinho. Então, tô com a minha agulha lá atrás, eu venho na laçadinha aqui, ó, das 2 correntinhas, faço aqui, ó, um pontinho baixo, dou uma leve alongadinha só pra eu conseguir voltar nessa argolinha aqui, ó, nessa alcinha do pontinho baixo que fica à frente, laço por ela aqui, ó, e agora fecho tudo, formando aqui o meu primeiro ponto alto. Laço o fio, aqui eu vou ajustando dentro dessa mesma laçadinha, dessa mesma argola, eu vou voltar e fazer aqui um ponto alto, 2 correntinhas de separação, laço novamente, vou voltar ó, no mesmo cantinho, e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Deixa eu até ir girando minha peça. Fiz os 2 pontos altos, agora eu vou no primeiro pontinho baixo e vou fazer agora um ponto alto. E vou repetindo aqui um ponto alto para cada pontinho baixo da careira anterior. Então, é só ponto sobre ponto. E quando chegar nos cantinhos, dentro bem do cantinho aqui, então, eu vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e aí venho no próximo pontinho baixo e faço ponto alto. Então, ponto alto sobre cada pontinho baixo da base por toda a volta. Completei, então, a minha careira de pontos altos, ponto sobre ponto, já vai dando um efeito bem bacana. Aqui atrás ainda estão as pontinhas pra gente tá cortando depois, mas elas já estão todas por trás dos pontinhos baixos. Então, agora, eu vou vir aqui, fiz o meu último ponto alto, vou dar uma alongadinha, soltar da minha agulha, e aqui onde eu iniciei o meu pontinho aqui, vai ter as duas, ó, as 2 argolinhas aqui, eu venho com a agulha de trás pra frente, posiciono aqui,
passo essa laçadinha e puxo lá pra trás. Agora eu puxo pra ajustar bem aqui, pra finalizar o meu ponto. Dou uma alongadinha aqui na minha agulha e vou voltar a trabalhar nesse mesmo ponto. Então, na carreira anterior aqui a gente fez dois pontos altos dentro dessa correntinha. E aqui nós vamos voltar, então. No primeiro ponto aqui, faço o meu pontinho baixo. Volto, ó, mesmas alcinhas do pontinho baixo, nessa alcinha da frente. Eu passo a agulha aqui, busco o meu fio, dou uma leve alongadinha e tiro tudo. Esse aqui é o meu primeiro ponto alto. Vocês podem subir da maneira tradicional também. Vou no próximo ponto alto e faço aqui mais um ponto alto. Fiquei, então, com 2 pontos altos aqui no início. Vou fazer agora 5 correntinhas. 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou agora girar aqui, vou fazer aqui na parte, ó, reta aqui do meu trabalho. Então, iniciei 2 pontos altos, 5 correntinhas. Nos 2 primeiros pontos altos, eu venho aqui, ó, e faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. Então, assim vai ser o nosso cantinho. Os 2 pontos altos e aqui, ó, faço novamente 2 pontos altos nos 2 aqui que na carreira anterior a gente fez. Vai ficar essa argolinha aqui. Se você sentir que ela ficou pequenininha, seu ponto é muito apertado, pode fazer 6 correntinhas. Vai adaptando aí que não vai alterar aí no resultado final. Fiz os 2 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas, laçar o meu fio e pular 2 pontos da minha base. Então, 1, 2. No próximo, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, 1 para cada ponto da minha base. Ficando assim, fiz um bloquinho, então, de 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos da minha base. E no terceiro, eu vou repetir esse bloquinho. Então, eu vou fazer isso aqui por toda essa parte da reta. E quando chegar lá no cantinho, eu vou mostrar como que vai ficar, se vai dar certo, se não vai. Eu vou ensinar alguns truques também. Então, vou fazendo bloquinhos, ó. 3 pontos altos, 2 correntinhas, pula 2 pontos. Vamos fazer isso até aqui no cantinho. Então, aqui, ó, cheguei no final e nessa parte menor aqui, no caso do nosso trabalho, ele deu certinho, exato a quantidade. Então, fiz aqui, cheguei no final, fiz o meu bloquinho de 3 pontos altos, as 2 correntinhas e ficou, então, os 2 pontinhos. Vou contar aqui, vou mostrar quantos que deu pra vocês. Então, fiz aqui, então, vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3 pontos altos. E vamos contar os espacinhos a partir aqui do espacinho do nosso cantinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 espacinhos. Agora, eu vou montar, então, eu vou formar aqui o meu cantinho. Vou fazer, então, aqui, já fiz os 2 pontos altos, vou fazer 5 correntinhas. 5 correntinhas, laço o fio e vou aqui. Vou girar o meu trabalho, porque agora eu vou trabalhar na parte do comprimento aqui, a parte maior do nosso trabalho. Então, vou vir nos 2 primeiros pontos altos aqui da carreira anterior e faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo. E vou iniciar a fazer, então, 2 correntinhas, pular 2 pontos da minha base e formar o bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer isso aqui por toda esta parte, até chegar, então, lá no meu cantinho novamente. Quero mostrar pra vocês, então, o que acontece. Na parte maior aqui do nosso tapete, na parte do comprimento, não vai dar. E eu vou ensinar um truque pra vocês que não vai interferir aí no resultado final do trabalho de vocês. Eu que justamente vim fazendo a mesma sequência pra ver se ia dar certo, mas não vai dar. Então, vou mostrar. Eu fiz o bloquinho, pulei os 2 pontos aqui, eu fiz o primeiro ponto alto, eu teria que fazer mais 1, 2, ficar com 3, e aí pular 2 pontos para daí fazer os 2 pontinhos. Então, não vou conseguir fazer isso, porque ele vai ficar complicado. Para mim colocar pontos, ao invés de pular 2, pular 1, ele vai correr o risco de embabadar e a gente não quer isso para o nosso trabalho. Então, eu vou ensinar um truque para vocês. Eu vou desmanchar aqui. Vou desmanchar, deixei aqui, então, tô aqui com o último square, para vocês terem uma ideia. Então, fiz o último bloquinho, pulei 2 pontos, né? Fiz as 2 correntinhas, pulei 2 pontos e fiz o primeiro ponto alto. O segundo ponto alto eu vou fazer de uma maneira diferente, ó. Lacei o fio na minha agulha, vou no espaço, busco a laçada e deixo. Vou no próximo espaço, busco a laçada e vou ficar assim. Agora, ó, com
laçadinha do ponto alto e 3 laçadinhas aqui. Agora, eu venho, tiro essas 3 primeiras e finalizo o ponto alto. E agora, o último ponto alto, eu faço ele normal. Ah, mas não vai repuxar? Não vai repuxar. E você não vai identificar aqui, ó, fácil que ele vai ficar tão diferente. Isso vai para ajudar vocês aí para não ter problema. Porque se você fizer pulando menos pontos, ele vai correr o risco de embabadar. Vou fazer novamente aqui, ó, 2 correntinhas, pulo 2 pontos. Meu primeiro ponto alto, eu faço normal. Aqui vai ficar do ladinho um do outro. Se vocês não quiserem, pode estar fazendo tanto lá no início, no primeiro bloquinho, fazer assim, e aqui no final. Eu deixei justamente para mim mostrar o que vocês vão fazer quando não der certo. Porque é só essa primeira carreira, depois o resto é só sequência. Então, fiz o primeiro ponto alto, ó, o segundo, novamente, vamos lá. Lacei na agulha, vou no meu ponto, busco a laçadinha e seguro. Já vou no próximo pontinho, sem laçar antes, e fico, vou ficar com 4 laçadas. Agora, eu venho, tiro essas 2 que eu busquei no ponto e a que eu havia laçado na agulha. E agora, eu finalizo aqui. E venho no próximo e faço o ponto alto normal. Então, aqui eu fiz mais um, aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, vou pular 2 da base e vou ficar aqui justamente, ó, com os 2 pontos que eu tenho que fazer. Então, é uma dica para você não ter que precisar desmanchar todo o trabalho. Ele não vai ficar repuxado, garanto para vocês. Aqui, no caso, na minha largura, eu precisei fazer isso por 2 vezes somente, tá? Vou até contar quantos bloquinhos que ficou aqui, quantos espacinhos. Contando a partir do cantinho, então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 desses espacinhos aqui, tá? Na parte do comprimento. Cheguei no cantinho, vou virar aqui o meu trabalho. Então, tem os 2 pontos altos aqui, já feitos. Agora, eu faço as minhas 5 correntinhas, laço e vou no primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo, mais um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 da base, e aí eu vou repetir, então, a sequência ali dos 3 pontos altos. E vou fazer. Então, a gente já viu que, com essa quantidade de pontos na parte menor aqui da largura, ele vai dar certo. Os bloquinhos vai fechar bem certinho. E na parte do comprimento, vamos precisar fazer 2 ajustes. Que, como eu falei, quando vocês fizerem aqui o cantinho e virar, pode fazer um ajuste desse no início e outro lá no final. E não vai repuxar. Então, agora eu vou dar sequência aqui, fazer toda aqui a volta, né, do meu trabalho. E aí, eu volto pra gente dar sequência pra próxima carreira. Então, eu cheguei aqui ao final da carreira dos bloquinhos. Aqui eu fiz diferente, então, eu fiz lá no início e aqui no final, aquele bloquinho de pontos diferenciado ali pra fechar a quantidade certinha. Então, eu fiz ele aqui, ó, ficou 2 pontos pra mim pular e já tinha feito aqui no início da carreira anterior, né, lá no início do trabalho, eu fiz aqui já os 2 pontos altos. Então, aqui eu já fiz as 2 correntinhas e agora eu vou finalizar assim, ó. Com as correntinhas aqui que eu já fiz, eu venho no primeiro pontinho e faço aqui um pontinho baixíssimo. Desta vez, eu não vou puxar lá pra trás, porque eu vou vir aqui nessa alcinha maior pra iniciar o nosso trabalho. Fiz um ponto baixíssimo aqui no primeiro, fechei a minha carreira, certo? Fechei a carreira, vou caminhar aqui, ó, no próximo ponto, vou fazer aqui também um ponto baixíssimo. E vou trabalhar agora nessa alcinha maior aqui das 5 correntinhas. Então, eu venho dentro dela, faço aqui um pontinho baixo, dou uma leve alongadinha aqui só pra mim conseguir virar a minha agulha. Venho nesse pontinho aqui do pontinho baixo, nessa alcinha que tá por frente, busco aqui o fio e agora tiro. Formei o meu primeiro ponto alto. Vou colocar aqui mais 4 pontos altos, ficando com um total de 5, então, dentro dessa mesma aqui da alcinha maior do cantinho que a gente fez 5 correntinhas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dou uma puxada pro lado, porque eu vou fazer aqui uma correntinha de separação. Já vou aqui virando o meu trabalho. E vou trabalhar novamente mais 5 pontos altos. Fiz 5 pontos altos. Então, no cantinho vai ficar assim. 5 pontos altos, uma correntinha, novamente 5 pontos altos. Vou laçar o meu fio sem fazer correntinho, já vou direto. E vou aqui, ó, no primeiro espaço que tem. E vou fazer aqui
3 pontos altos. 3 pontos altos, uma correntinha de separação, volto no mesmo espacinho e vou fazer mais 3 pontos altos. Formei, então, aqui um leque de 3 pontos altos, uma correntinha e novamente mais 3 pontos altos. Vou laçar e vou no próximo espacinho e vou repetir. Então, esta volta, ela vai ser essa repetição. Nos espacinhos aqui das laterais, 3 pontos altos, ou uma correntinha de separação. A não ser que você tenha o ponto muito apertado, pode fazer 2, mas eu tô fazendo com uma para que ele não abra muito o trabalho, porque senão ele pode embabadar. E aí, na próxima careira, ele vai se ajeitar, porque a gente vai fazer uma careira diferente também. Então, na parte da lateral, vai ser essa repetição, 3 pontos altos e uma correntinha. E na parte, então, aqui do cantinho, na argolinha maior, 5 pontos altos, uma correntinha e repete aqui os 5 pontos altos. Então, eu vou adiantar toda a volta dessa careira. Completei aqui essa careira também, fiz aqui o último lequinho, ó, então, os 3 pontos altos, a correntinha de separação e os 3 pontos altos. E aqui é onde eu iniciei, então, vou soltar aqui da minha agulha e vou vir no meu pontinho aqui, ó, primeiro, 2, 5, lá onde eu iniciei. Então, vou no meu pontinho aqui, ó, nas 2 alcinhas que ficam aqui, de trás pra frente, passo a minha agulha, busco a laçada aqui, eu soltei e puxo lá pra trás. Agora, eu ajusto bem. Aqui, ajusto na minha agulha e vou voltar a trabalhar, então, nesse mesmo ponto onde eu puxei lá pra trás. Faço o meu pontinho baixo aqui, normal, volto nesta alcinha aqui e faço aqui o meu primeiro ponto alto. Vou fazer agora um ponto alto em cima de cada um desses pontos que eu iniciei. Então, eram 5 pontos altos. No canto, eu vou fazer aqui 5, ó. Completei os 5 pontos altos. Agora, eu vou laçar o meu fio. E aqui, bem no meinho aqui mesmo, eu vou vir aqui, ó, bem no meinho, onde eu fiz uma correntinha, e vou fazer aqui um ponto alto também e 2 correntinhas de separação. Feitas as 2 correntinhas de separação, eu laço o fio, volto nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. E agora, eu vou repetir aqui um ponto alto para cada um, então, dos 5 pontos da careira anterior. Então, aqui no canto agora, a gente vai ficar com 6 pontos altos, porque a gente fez os 5 da careira anterior e mais o pontinho bem no cantinho, então. Então, o cantinho vai ficando assim. Agora, aqui, eu vou passar, fiz o meu último ponto alto aqui dos 5, eu vou passar direto pra correntinha aqui no meio do meu lequinho. O leque que eu fiz aqui, então, na careira anterior, que bem no meio dos 3 pontos altos, naquela correntinha, eu venho direto aqui, faço um ponto alto, faço 3 correntinhas, laço o fio e volto nesse mesmo espacinho aqui no meio e faço um ponto alto, ficando assim. Aqui também, sem fazer correntinha, eu laço o fio e vou aqui, ó, para o próximo. Faço um ponto alto, 3 correntinhas de separação, e vou no próximo e faço um ponto alto, formando este Vzinho. Então, essa careira vai ser agora essa repetição, então, aqui, em cima de cada um desses lequinhos, vamos fazer o Vzinho, de um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto, e no canto, ponto alto sobre ponto alto, e bem no cantinho, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Essa é a sequência, então, desta careira, e aqui eu vou, então, adiantar a minha. Cheguei aqui, então, ao final dessa careira, e um detalhe que eu não falei, mas que pode ser útil aí pra vocês, então, aqui, se vocês sentirem que ele vai repuxar demais, vocês podem, ao invés de 3 correntinhas, colocar 4 correntinhas, não vai interferir no resultado final. E também aqui, ó, após finalizar o Vzinho, pra seguir pro próximo Vzinho, pode estar colocando uma correntinha também, tá? Aí ele vai ficar mais fechadinho esse pontinho aqui
Então, é uma ideia também, uma opção aí que vocês podem estar fazendo. Esse bico, ele pode ser feito em qualquer tamanho aí. Então, se vocês quiserem fazer um trabalho com mais squares, vocês podem estar fazendo a quantidade que for, porque ele é super fácil de estar adaptando aqui com aqueles truques que eu ensinei aqui também para finalizar. Então, vamos dar sequência aqui. Então, aqui eu finalizei o meu último leque. Vou novamente aqui alongar da minha agulha. Vou aqui no meu primeiro pontinho alto, naqueles 2 pontinhos lá iniciais. Vou passar aqui essa alcinha pra lá e puxá-la pra trás, então, pra firmar bem o ponto e finalizar aqui. Vou vir agora e vou vir nesse mesmo ponto e vou subir aqui o meu pontinho baixo. Vou no pontinho baixo e faço aquele ponto em cima aqui, fazendo meu primeiro ponto alto. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Então, eu tinha 6, vou ficar agora, então, com 7 pontos, certo? Porque eu fiz os 6 aqui e o 7 vai ser dentro aqui da minha argolinha. Então, eu fiz aqui os 6 ponto sobre ponto. E agora, aqui dentro, eu venho e faço um ponto alto também. Vou fazer agora 3 correntinhas de separação. E vou aqui para a parte virando o meu trabalho, 3 correntinhas de separação, laço o fio no mesmo ponto, eu venho e faço mais um ponto alto. E agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto aqui da base da carreira anterior. Então, vou terminando aqui, fica 7 pontos altos, contando com esse primeiro aqui. Então, o cantinho, ele vai ficando assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, que é o que eu falei, que na carreira anterior aqui, se quisesse estar colocando uma correntinha, ou fazendo 4 aqui também daria, mas ele não vai repuxar no meu aqui, tá? Então, no caso, se vocês quiserem, é uma opção, vai depender do ponto de cada um. Então, após os 7 pontos altos, fiz uma correntinha de separação, vou aqui, ó, no meio do meu lequinho, no Vzinho, e vou fazer um ponto alto sem finalizar. Passei apenas a primeira alça e mantive aqui na agulha. Laço novamente o meu fio, vou nesse ponto e faço mais um ponto alto sem finalizar. Então, fiquei com 3 alcinhas na agulha. Agora, eu venho e tiro as duas. Então, aqui vai ser 2 pontos altos fechados juntos. Faço 3 correntinhas de separação, laço o meu fio e volto nesse mesmo ponto e vou fazer aqui, ó, um ponto alto aqui sem finalizar, mais um ponto alto sem finalizar, e agora eu venho e tiro todos os 2 pontos, fecho eles juntos. Faço uma correntinha de separação e vou aqui já passar pro meu próximo ponto aqui, fazendo também, então, essa repetição. 2 pontos altos fechados juntos, 3 correntinhas, 2 pontos altos fechados juntos e uma correntinha de separação. E quando chegar no cantinho, eu vou repetir esse cantinho aqui. 7 pontos altos, 2 correntinhas, perdão, 3 correntinhas e novamente os 7 pontos altos. Então, vou fazer isso aqui por toda a minha volta. Essa vai ser, então, a repetição dessa carreira. Completei aqui, então, essa carreira. Fiz aqui meu último lequinho, fiz aqui a correntinha e agora eu vou vir aqui no pontinho, né? Vou soltar da agulha, venho aqui no meu pontinho de trás pra frente, passo a laçadinha lá pra trás, aperto bem, para ajustar bem. Aqui eu vou fazer 1 ou 2 correntinhas e vou puxar aqui o fio e cortar para mim finalizar, porque agora já vim trabalhar então com a outra cor. Então, aqui eu vou vir trabalhar com a cor Dark Shader. Eu escolhi uma das cores aqui que eu usei nos square para então tá combinando. Peguei aqui o Dark Shader, vou fazer a minha laçadinha inicial. E aqui onde eu tenho os 7 pontos altos, eu vou pular esse primeiro, não vou trabalhar nele, depois vocês vão entender por quê. E vou vir aqui, ó, no segundo ponto alto, vou passar aqui o meu fio e fazer aqui um pontinho baixo. Vou trabalhar pontos baixos agora, cada um dos pontos altos. Então, fiz aqui 3, 4, 5, já levo o fiozinho para esconder, e 6. Cheguei aqui no cantinho onde eu fiz aquela alcinha ali de 3 correntinhas. Eu vou laçar o meu fio e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos.
3 correntinhas para formar um picô. Então, fiz as 3 correntinhas, venho nessas 2 alcinhas e faço aqui um pontinho baixo, formando o picô. E vou na mesma alcinha, vou voltar nessa alcinha aqui e fazer aqui mais 3 pontos altos. O picôzinho é opcional, como vocês viram, o outro tapetinho eu não fiz com biquinho aqui com o picô. Dá pra fazer somente os pontos altos, aí ele fica arredondadinho. Feito aqui, então, a parte aqui do cantinho, ó, os 3 pontos altos, o picô e os 3 pontos altos. Eu vou pular esse primeiro pontinho, porque se eu fizer muito, que é um pontinho baixo já nele, ele vai ficar, dá a impressão que tá sobrando ponto. Então, eu vou pular aqui. Então, eu pulei aqui nesse lado, eu pulei o primeiro ponto daqui, e aqui eu vou pular esse primeiro. Mas, se quiser tentar fazer aí, ver se não vai ficar estranho de vocês, vocês façam também. Então, eu pulei um e fui no segundo, e vou fazer aqui, então, ponto baixo para cada um dos pontos altos da carreira anterior. Então, fiquei com um total de 6 pontos baixos. Aqui eu iniciei com 6 pontos baixos, aqui eu fiz 6 também. Feito isso, eu vou aqui, ó, nesse espaço, logo após aqui os pontos altos, tem aqui esse espaço antes do meu lequinho. Então, eu venho aqui, ó, nesse espaço aqui e faço um pontinho baixo. Vou agora trabalhar dentro do lequinho. Então, vou laçar o meu fio, vou fazer aqui 2 pontos altos. E vou fazer um picô. Então, 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui nas 2 alcinhas e faço aqui o meu pontinho baixo, formando o meu picô. Laço o fio e volto nesse mesmo espaço e vou fazer aqui 2 pontos altos. Ficando, então, assim. E agora, eu vou aqui, ó, entre um vezinho e outro, nesse espaço, eu venho e faço um pontinho baixo, bem apertadinho de preferência, pra ele ficar aqui, ó, esse picôzinho aqui. Vou soltar aqui, ó, vai ficar assim, bem certinho aqui, então, este biquinho. Então, aqui no canto, ele tem 3 pontos altos, o picô, e 3 pontos altos, e esses aqui eu fiz 2, porque 3 ele ficava sobrando ponto. Vamos fazer mais um aqui? Então, eu venho, fiz o pontinho baixo aqui no meio, que eu tenho uma emenda no meu fio. Eu venho aqui 2 pontos altos. Três correntinhas. Venho aqui, faço o picô e volto e faço aqui, então, os 2 pontinhos altos novamente, e aí venho no espaço aqui entre um leque e outro e faço o pontinho baixo. Então, essa é a repetição desta carreira. Quando chegar aqui no final, a gente vai fazer aqui o picô, o biquinho dentro desse leque. Nesse espaço aqui, a gente vem e faz aqui, então, o pontinho baixo e prende aqui, bem no primeiro ponto baixo, aqui com o ponto baixíssimo, puxa lá pra trás e já pode arrematar. Eu vou aqui finalizar essa carreira, fazer os arremates, vou fazer a blocagem nele. Vocês sabem, eu falo sempre de blocagem. Vocês vão pegar um borrifador, colocar água amaciante, umedecer bem a peça de vocês e passar com o ferro a vapor. E aí, eu volto aqui já com a nossa peça toda finalizada. Aqui, pra finalizar, não tem segredo. Então, você vai completar aqui o bico, como eu falei, pontinho baixo e finaliza lá e puxa lá pra trás e aí faz todos os arremates. Então, já volto com a peça toda pronta. Então, como eu disse, eu finalizei o meu trabalho, fiz a blocagem, ele tá até um pouquinho úmido ainda. Blocagem é muito importante, essa técnica deixa o nosso trabalho assentado, retinho, muito, muito maravilhoso. E aqui tá, então, o nosso trabalho finalizado, olhem só que lindeza que fica. Então, para vocês usarem aí, ótimo para usar sobrinhas de fio, fazer aí várias combinações, e essa combinação aqui, confesso, ficou maravilhosa, né? Eu amei. Então, o nosso trabalho finalizado aqui no fio barroco 100% algodão, ele ficou medindo 74 centímetros de comprimento por 50 de largura. Eu fiz ele no barbante e aquele outro, deixa eu até pegar ele aqui, ó. Esse aqui que eu fiz ele no barbante, também cores aí de outono, ele ficou um pouquinho menor, visto que o barbante ele é um pouquinho mais fininho. Então, ele ficou com 72 de comprimento por 50 também de largura. Só o comprimento que ele ficou um pouquinho diferente, mas são os mesmos pontos. A diferença, como eu falei, que aqui eu fiz ele, ó, sem o biquinho, e aqui ele tem, então, o biquinho é totalmente
opcional aí. E aqui eu fiz costura à mão, então por isso que ele não tem a nervura que a gente tem aqui, tá? Mas que dá um detalhe todo charmoso. Quem quiser costurar à mão aí, paciência, que fica um trabalho maravilhoso também. Então essa foi a aulinha de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, comentem, curtem, compartilhem esse vídeo aí para que mais pessoas tenham acesso aqui aos conteúdos aqui do canal. E se você não é inscrito, vou lembrar mais uma vez, se inscreve, ativa o sininho aí para receber sempre todas as novidades que o pessoal posta aqui no canal. Toda semana tem vídeo novo. Então, segue a gente nas redes sociais também, tanto o meu perfil quanto o perfil do Nodari, que a gente vai estar sempre postando novidades e coisas lindas para vocês lá. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.